Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? Irmãos, nosso propósito é leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando e nós iremos subir juntamente com Ele. Amém? Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Prepara, arruma, conserta com o teu Deus, porque os dias são maus e o Senhor Jesus está voltando. Mais do que nunca, muito mais. Agora estamos ouvindo de guerras e rumores de guerra. E se o dia não fosse abreviado, irmão, ninguém seria salvo. Olha como é que o dia está passando rápido, a semana está passando mais rápido. O Senhor Jesus está voltando, meu irmão. Não resta mais tempo. Se Deus te permitiu estar vivo até hoje, conserta a sua vida com Ele, porque virão dias piores. A leitura de hoje está em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Senhor Deus, eu apresento a Tua palavra que será lida. Dá um som do Teu Espírito Santo, é a Tua direção, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Então a lei, ela não tinha a imagem exata do que teria para nós, a lei de Moisés. Ela tinha uma sombra, e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então a lei não pode aperfeiçoar para a salvação. Então o Senhor Jesus veio por isso, porque agora a salvação é pela graça. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue do touro e dos bodes tire os pecados. Então, na lei, todo ano tinha que se fazer esse sacrifício. Tinha que oferecer sangue para que se purificasse os pecados. Mas agora é impossível. Por quê? Porque o Senhor Jesus ofereceu dele por nós, o sangue dele, que uma vez oferecido, serviu para todos que estavam ali seguindo ele e para todos que ainda iriam seguir, que somos nós, e para aqueles que ainda vão se converter ao Senhor Jesus. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o Senhor Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então o que era segundo a lei já não resolve mais. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a sua vontade, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então tirou o sacrifício anterior para estabelecer o segundo, que é o do Senhor Jesus. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus morreu por nós, irmão. Ressuscitou. Mas Ele carregou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E aí as pessoas querem dizer assim: eu não tenho que seguir Jesus, não. Eu não tenho que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não. Não é você que vai aceitar Jesus, meu irmão. Essa frase aí foi ensinada há muito tempo errado. Muito tempo. É saber se Jesus vai te aceitar. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Está ouvindo? Então, você tem que pedir a Deus para que Ele dobrar seu joelho e chorar e falar: Senhor Jesus, o Senhor me aceita como servo do Senhor. Aí sim,
Aí você fez a coisa certa. Agora o que você tem que fazer é confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confessar. Para que Ele possa te aceitar. Quem vai te aceitar é Ele. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, que eram os sacrifícios oferecidos lá pelo povo de Israel, de matar cordeiro, pombo, touro, bode, não limpa mais pecado. Mas esse, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. O Senhor Jesus, tendo oferecido, morreu uma vez e ressuscitou. E Deus aceitou o sacrifício dele por toda a humanidade. Pelos que estavam naquela época, por todos que vieram depois, até hoje. E por nós que estamos vivos e por aqueles que estão ainda por aceitar o Senhor Jesus. Que eu creio que a geração do arrebatamento é nossa. Nós vamos subir aí para o arrebatamento, em nome de Jesus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Os inimigos do Senhor Jesus, todo aquele que se declara inimigo do Senhor Jesus, vai ser colocado debaixo dos pés dele. O Senhor Jesus vai pisar um por um. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Com uma vez só. Com um oferecimento, um sacrifício, uma oferta de sangue só. Aperfeiçoou para sempre nós que somos santificados no Senhor Jesus. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Glória a Deus e aleluia. Que Deus escreve a lei dele, a lei agora que espiritual do Senhor Jesus, que é o tempo da graça, da salvação, do pecado, que nós temos que correr do pecado, irmão, dos frutos da carne, da condenação eterna. A palavra de Deus está guardada no nosso coração e no nosso consciente, no nosso entendimento, na nossa mente. Por isso que eu falo, irmão, tem que guardar a palavra de Deus no seu interior. Guarde a palavra de Deus no coração e na mente, para você não pecar. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão de pecados, não há mais oblação pelo pecado. Então, se já teve remissão pelo sangue do Senhor Jesus, você não precisa mais oferecer sacrifício pelo pecado. Já foi perdoado, irmão. Esse negócio de, eu vou te pagar uma penitência aqui, você vai fazer, rezar 10 Pai Nosso, rezar não sei o que, da Véia Maria, não sei o que. Irmãos, o sangue do Senhor Jesus, para quem já converteu ao Senhor Jesus, é o suficiente para te purificar dos seus pecados. Não importa qual foi o seu pecado. Não importa. Tá certo? Glória a Deus, aleluia. Então, o sangue do Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio na terra, Ele se despiu da sua glória, porque no princípio Ele estava com Deus e com a mesma glória de Deus, que Deus havia dado a Ele. Porque Ele diz, tudo que foi feito por mim, junto com Deus, foi feito. Está lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, Ele se despiu desta glória, desceu à terra como homem, caminhou como homem, viveu como homem, até que chegou a hora dele fazer o seu ministério. Aí ele começou a pregar o Evangelho, falar das coisas de Deus, do Pai, do Criador. Começou a evangelizar, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, operar maravilhas. Ele veio fazer a vontade do Pai, irmãos, de Deus. E veio para morrer por nós. Um sacrifício eterno. Então ele deu a sua vida por nós. O glória, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E o seu sangue vertido na cruz. Quando ele morreu, ele pegou aquele sangue. Aí na hora que ele ressuscitou, ele levou o sangue aos pés do Pai. E falou, Pai, aqui está o sangue pela humanidade. Aqui está o sangue que eu ofereço pela humanidade. E aí, meu irmão? E aí, meu amigo?
como negligenciaremos tão grande salvação? Como? O Senhor Jesus morreu por nós. O que nós devemos fazer, meu irmão? Reconhecer a oportunidade que nos é dada. A porta será fechada, assim como nos dias de Noé a porta foi fechada. A porta da graça será fechada, e ela vai ser fechada no arrebatamento. Quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja e está próximo, aí sim vocês verão o desespero. E está chegando. E deixa eu te falar uma coisa. Muita gente diz assim: sempre falou que Jesus ia voltar, mas nunca veio. Isso é mentira, isso é conversa. Tudo que está na Bíblia está se cumprindo, meu irmão. Tudo que foi escrito se cumpriu e está se cumprindo. A ciência já prova que a palavra de Deus ela é verdadeira. A Bíblia Sagrada tem já cientistas provando que ela é real. Já tem estudos científicos mostrando que uma pessoa, quando lê a Bíblia mais de 4 vezes por semana, ele ativa regiões do cérebro que não se ativa se não ler. Ele ativa regiões que transformam a vida dele para melhor. Apenas por ler a Bíblia mais de 4 vezes por semana. Pesquisa no Google aí, ó. Entra aí e põe assim: o que acontece com o homem, com o ser humano, com o cérebro do homem, quando ele lê a Bíblia mais de 4 vezes por semana? Você vai se surpreender com o que acontece. Os cientistas quebraram a cadeia de DNA do ser humano. E lá no finalzinho, das letras que formam o nome do Senhor Deus. Então, meu amigo, toma cuidado, a ciência provou. A ciência não precisava, Deus não precisava que provasse nada, não. Mas a ciência fica futucando até achar. Então foi achado, tá certo? Então, burro, falta de inteligência é aquele que não confessa o Senhor Jesus como seu Salvador. Falta de inteligência é aquele que vai sofrer uma condenação eterna no lago de fogo, no inferno, porque não teve a humildade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Achou que a sua vida era muita coisa. Uma vida de 70 anos, 50 anos. Tem gente que não está vivendo nem isso. Esses meninos que fumam cigarro eletrônico aí, que está na moda aí, tal de vape aí, ó. Depois de 3, 4 anos, tá tudo morrendo. Com 20 anos, 18 anos, 25, 26, tá tudo morrendo. Então, você não sabe o dia de amanhã, infeliz. Confessa o Senhor Jesus. Aproveita a tua oportunidade no dia que se chama hoje, agora, no já. O momento é este, de você se arrepender dos seus pecados. Confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu não estou mandando você ir para placa de igreja nenhum, não, irmão. Placa de igreja não te salva, não. Tem um templo ali com a placa, aquela templo ali, amém. Que Deus abençoe a igreja que se reúne ali. Porque a igreja do Senhor Jesus reúne ali. Mas ali é um templo, vai ficar para o anticristo quando a igreja for arrebatada. O dinheiro que eles têm no banco, as propriedades que eles têm, vai ficar tudo para o anticristo. Ele que vai tomar conta, é dele. Tá certo? E aí, para que a igreja está criando isso? Templo, dinheiro em banco, construção, investimentos milionários. Para quê? Para enriquecer o anticristo, igreja? Estou falando agora para os templos, para os pastores de templos que se dizem donos desses templos. Vocês querem deixar o quê? Deixar uma herança grande aí para o anticristo, para ver se ele perdoa vocês e pega mais leve com vocês lá no inferno? Rapaz, não acumuleis tesouro na terra. O Senhor Jesus disse isso. Aí os templos agora vão acumular tesouro na terra. Que Deus trate com cada um desses avarentos, idólatras, com dinheiro, que manipula a ovelha para extorquir a lã. Que Deus trate com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Mas você que está me ouvindo aí, você tem que preocupar com a sua vida, meu querido. Com a sua salvação ou com a sua condenação. Porque se você não buscar o Senhor Jesus, se você não entregar a sua vida a Ele, você será condenado. E a condenação é eterna. Mas eu sou bonzinho. Bondade leva para o céu, não, doido. O que leva para o céu é o Senhor Jesus. Jesus, o Filho de Deus, Ele disse com a boca dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente com o Senhor Jesus nós chegamos diante de Deus. Guarde essa palavra no seu caminho, no seu coração agora. E carrega ela no seu caminho, na sua vida, pro resto da vida. Para o que você estiver fazendo agora, eu vou te ensinar como é que você vai confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu vou te ensinar agora. Tá bom? Para tudo que você estiver fazendo, vem na frente dessa tela, olha para mim e repete comigo. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, teu Espírito Santo habite em mim, meu Deus, e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu Deus, me recebe agora, Senhor, como teu servo, como teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador agora. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Você fez a melhor coisa da sua vida agora. E agora, irmão, eu confessei o Senhor Jesus, o que eu faço? Irmão, você precisa seguir o Senhor Jesus. Como que a gente segue o Senhor Jesus? Aqui, ó, Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu faço um programa de pregação da palavra no YouTube aí. Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome. É só você entrar aí, seguir e assistir as pregações. Você está seguindo o Senhor Jesus. Você vai precisar passar pelas águas, batizar. Mas Deus vai continuar. Você entregou sua vida a Ele, Ele vai te direcionar da forma que você vai fazer. Busque a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Fuja de igrejas, falsas igrejas, que são heresias. Fuja da Testemunha de Jeová, dos Mormons, da Adventista. Essas igrejas aí não são de Deus. Foge delas. Toda igreja que segue pessoas mortas, igual a Ellen Goldwright, Michelle Smith e outros aí, e que não seguem a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, cuidado com essa igreja. Cuidado, é falsa igreja, tá bom? Jesus disse que se alguém vem ter convosco e não traz a palavra dele, a Bíblia Sagrada, igual os Mormons, traz um outro livro lá de um demônio que apareceu para um cara lá nos Estados Unidos. Então, qualquer um que seguir outro livro, que não seja esse livro, a Bíblia Sagrada, ele é anátema, ele é maldição, ele vai destruir a sua vida. O único livro que nós podemos seguir é a Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós e você que se converteu agora, seja um seguidor aí. E você, irmão, que está aí assistindo comigo, compartilha. Bora ganhar alma para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.